Oi? Ah, segura aqui. Essa daqui eu nunca tirei. Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e estamos aqui para falar da volta de Gabigol ao Santos Futebol Clube. Pelo gracejo do começo, pela minha cara de feliz, para quem acompanha a live também, não é surpresa. Eu gostei, sou fã e essa é a realidade. Sou muito pró o retorno de Gabigol ao Santos Futebol Clube, um empréstimo de 1 ano, pagando parte do salário, dividindo com o Cruzeiro, provável opção de compra e tal, mas aqui nós vamos falar do Gabigol em campo e por que eu acho que é uma boa contratação ao Santos. Será um reforço? A gente vai descobrir durante o ano, também não quero fazer um exercício de adivinhação, o tarô a gente deixa para Sibila, mas acho que é uma boa contratação. Sim, e claro, se você não pegou a referência aqui do começo do vídeo, é aquele clássico da sua volta em 2018, 7 anos depois, Gabigol está pronto para a sua terceira passagem pelo Santos, e eu acho que ele, mais Neymar, mais outros jogadores, enfim, tem sim motivos, eles nos dão motivos para acreditar que o ano será melhor. Duas curiosidades. O Gabigol foi tema do segundo vídeo da história aqui do canal, lá em janeiro de 2019. Não lembro em que dia exatamente, mas está aí no canal. Em que eu comento sobre como a saída dele, no caso, a ida dele para o Flamengo, que acaba sendo diretamente do Santos, mas tem relação com a vontade dentro de Milão e tal, era triste para nós santistas. E olha só, 7 anos depois, também no comecinho de janeiro, ele está de volta. Outra coisa, eu já contei aqui para vocês algumas vezes, mas claro, ninguém é obrigado a lembrar e sempre tem um pessoal novo chegando. Então, fica a curiosidade de que eu comecei a analisar taticamente com mais foco, assim, prestando realmente atenção nessa questão tática, por causa de um lance em que Gabigol estava envolvido. Era uma jogada do Santos em 2015, aquele Santos com Lucas Lima, Ricardo Oliveira, o próprio Gabigol, às vezes Giovani, Marquinhos Gabriel, enfim, em que usualmente, e aí eu coloco na tela o gol em específico nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, na Vila, em que o Lucas Lima recebia na direita, o Ricardo Oliveira fazia um falso 9, saindo da área e puxando os zagueiros adversários, e o Gabigol entrava do lado esquerdo, por trás da zaga do Ricardo Oliveira, para bater para o gol. Não foi o único gol que o Santos fez assim, mas em específico nesse dia foi algo que me chamou muito a atenção, e ali eu comecei a analisar e tentar decorar os padrões táticos do Santos. Ali foi uma virada de chave para mim, em termos de análise. Esse canal existe porque a gente faz análises aqui. Então, esse lance que tem o Gabigol envolvido é algo que, bom, tem como consequência talvez a criação desse canal 4 anos depois, né? 3 anos e pouco depois. Então fica a curiosidade, e eu sou muito fã do Gabigol, eu acho que o Gabigol é sim um ótimo jogador, não está mais no auge, ok, concordo, acho que não vale 2,5 milhões de reais por mês, acho que ninguém vale isso, mas enfim, isso é uma outra discussão, mas eu acho sim que tem um encaixe legal no Santos. Vamos falar sobre isso então. O Gabigol tem diversas coisas que os nossos últimos centroavantes não têm. A gente pode listar aqui inteligência, finalização, movimentação, posicionamento. Vamos por partes. A inteligência, eu vou usar aqui esse próprio lance que eu já coloquei para vocês e pensar no Neymar. Quantas vezes em 2025 a gente não comentou que jogadores, fosse o Guilherme, fosse o Lautaro, qualquer um dos centroavantes, o Barreal, qualquer jogador do Santos, no finalzinho o Igor Vinícius começou a entender. Aquele gol do Tassiano na última rodada, o gol por baixo, né, não de cabeça, é um exemplo claro. Quantas vezes a gente não falou que os jogadores do Santos não acompanhavam o pensamento do Neymar, que ele dava um tapa na bola num ponto futuro e até o jogador do Santos entender que era lá que ele tinha que correr, a bola já tinha ido embora, já era do adversário, sem tiro de meta. O Gabigol, ele tem essa inteligência. Você pode achar que ele não está mais no auge, eu vou concordar com você, que ele não é exatamente um velocista, então não é que o Neymar vai lançar para ele, mas estamos falando também do passe curto, do pequeno ponto futuro, do ponto futuro curto, que o Gabigol sabe entender o que o Neymar vai fazer. Claro, isso é teórico, eu realmente acho que ele tem essa capacidade, e eu acho que dentro da comparação elenco de 2025 com o que, para quem o Neymar vai poder passar a bola agora, que no caso é o Gabigol, é uma evolução
gigantesca. Em termos de finalização, caras, vamos lá. O Lautaro tem como ponto forte a marcação, a correria. Ele é um centroavante. O Tiquinho tem como suposto ponto forte, que ele não mostrou muito aqui, mas enfim, mais do que as outras coisas, a proteção, o pivô, a parede. O Tassiano, a gente meio que não sabe qual é o ponto forte dele, apesar dos créditos da última rodada, é claro. Então, ter um centroavante cujo ponto forte é a finalização é algo que eu só consigo enxergar como positivo. Vocês obviamente não me acompanhavam quando o Gabigol jogou aqui, porque o canal não existia, mas eu sempre tive na minha cabeça, e acho que qualquer torcedor do Flamengo vai falar isso, do Cruzeiro também, que é um cara que tem sérias dificuldades com a perna direita. O Gabigol não chuta de direita, não sabe chutar, ele sempre vira demais o corpo, acaba demorando demais o corpo para virar, para bater com a esquerda. Isso é uma falha. Mas, vamos pegar o exemplo muito claro, que é o gol que foi anulado em Cruzeiro e Santos na última rodada. Que jogador do Santos atual conseguiria dar aquela trivela? Não tô nem falando do ângulo, que a bola vai no ângulo. Dá aquela trivela. Não tem gol assim, não nem de trivela, tô falando de passar na frente, sair na linha de zaga e tocar na saída do goleiro. O Guilherme não conseguia fazer gol na saída do goleiro, uma dificuldade histórica dele na passagem de 2 anos pelo Santos. O Lautaro, se ele conseguir chutar a bola, já é um milagre. O Lautaro não tem gol chutando a bola no Santos, né? Ele tem gol de carrinho, tem gol de cabeça, não tem um gol que ele pega, domina e bate pro gol. O Tiquinho não consegue ganhar na velocidade de ninguém. O Tassiano não é muito a dele também, mas assim, até o Bahia, ok, ele atacava o espaço, mas no Santos ele não teve grandes oportunidades, muito por causa dele mesmo, de finalização, não quero nem fazer essa comparação. O Gabigol sabe fazer isso. Movimentação. É um cara que, ok, não vai marcar pressão, talvez, né? Vamos ver, talvez ele tenha que marcar, não vai ter outra opção. Mas não é um cara que vai depender de chuveiro na área, tipo o Tiquinho. Não é um cara que no contra-ataque o Santos meio que tem que tirar o centroavante da frente porque ele não tem muita utilidade. Ele é um cara que vai partir em velocidade, vai se movimentar certo. Esse gol de 2015, de novo, é um de 2015 que eu tô pegando como exemplo, mas só para ficar fácil de lembrar. É um cara que sabe fazer isso. Vamos falar de coisa recente então. No Cruzeiro, ele fez 13 gols, né, se eu não tô enganado. Boa parte de pênalti, vamos descartar. Agora pega os outros gols. Tem vídeo na internet, pode procurar aí no YouTube. Todos os gols do Gabigol pelo Cruzeiro, vai ter. Os outros são como? O time vai à linha de fundo, vai à lateral, e ele finge que vai para a pequena área, trava ou dá o passo para trás e fica pronto, livre para finalizar. É um cara que tem essa movimentação. Se o Tiquinho vai e dá esse passo para trás, ele só não vai acontecer. Né? Vamos usar esse exemplo aqui. O Gabigol tem essa capacidade. E aí vamos pensar no gol do Tassiano contra o Cruzeiro. É um gol que o próprio Gabigol fez pelo Cruzeiro diversas vezes. De novo, podem pegar no YouTube aí, que tem exemplos claros. Sabia que a GoCase tem a garrafa perfeita para você que quer levar, sei lá, por exemplo, sua Schweppes pro rolê? Sim, é a garrafa térmica Mini, 350 ml. Então você pega a sua latinha, despeja lá e ela mantém sua bebida geladinha em qualquer rolê. Você pode personalizar, pode ser até com o vinho de Santos, mas tem várias versões da garrafa Mini com o símbolo do Santos. Tem preta, tem listrada, tem branca, gostei muito dessa. E você pode levar para qualquer lugar. E é aquela que vem com canudinho já na tampa. Então, usa o cupom Ouvinte Santos lá na GoCase, QR Code na tela, link na descrição, para sua bebida sempre estar na temperatura ideal. Posicionamento, né? Junta com a movimentação, porque é um cara que tem essa capacidade de estar bem posicionado para o chute. Não é um cara que vai nos forçar a ficar cruzando bola na área, no desespero, para quem sabe brigar de cabeça, uma casquinha. Não. Ele sabe o lugar certo, ele entende de área. Né? Não é um Romário, pelo amor de Deus, mas ele entende de área. Eu não sou o maior, pelo menos é melhor do que o que tem aí. Porque, sei lá, o Uribe é melhor que o Nilson e não quer dizer que deu certo. Mas eu acho que é realmente um salto, uma evolução de tipo, ele é muito melhor do que a gente tem e talvez no mercado a gente não conseguisse arranjar alguém que naquela velha história do Santos, né, quisesse vir com essa capacidade, sem precisar comprar, pelo menos nesse primeiro momento. Caro, eu sei, antes de tudo, pontuado, ó, continuo achando caro. Mas o Santos não vai lá comprar. É um encaixe que o Santos sempre diz, né? O cara que quer vir, que gosta de estar aqui, e aparentemente sim. Bom, acho que assim,
até nos lances, falando de fase, né? Os lances do Gabigol no Cruzeiro, tem um vídeo que tem rodado bastante recentemente, também no YouTube, mas nas redes sociais, enfim. Gols perdidos pelo Gabigol no Cruzeiro. Aí eu fui procurar, assistir e tal. Tem alguns feios. Tem uma Sul-Americana que é na pequena área, ele se estica e toca de direita pra fora, sem goleiro, assim. É feio. Tem um ou outro lance bem feio. Mas tem muito lance que é o goleiro defendendo, tem lance de zagueiro tirando em cima da linha, que não é exatamente um gol perdido, mas enfim, a bola não entrou, meio que acaba sendo. Só que se você analisa não onde a bola vai parar, seja na defesa do goleiro, seja pra fora, o zagueiro tirando, mas sim onde o Gabigol estava pra chutar, dá pra tirar o algo positivo, que é exatamente isso. Até no lance que ele perde o gol, ele estava bem posicionado, né? Eu acho que assim, ele dá alguns pontos positivos para o Santos que faz tempo que a gente não tem. Sabe se posicionar, abre espaço, né? Ele vai poder jogar quase como um falso 9, porque ele sabia fazer isso ali em 2015-16, fez no Flamengo até para o próprio Pedro. Vamos pensar na dupla dele com o Pedro. O Edu citou na live de sexta-feira do Caio Jorge. Ele sabe jogar com outro centroavante, se for uma necessidade do Vojvoda, se ele entender que isso é preciso. Ele sabe fazer isso. Ele não tem uma posição fixa e fica ali parado. Não, ele sabe abrir espaço para o, eu vou deduzir, Rony, Barreal, Roleiser, próprio Ney, enfim, quem quer que seja. Ele sabe jogar com o centroavante ao lado. Ele sabe fazer coisas que os nossos centroavantes recentes não têm a menor ideia de como fazer. Então, por isso, eu acho que a volta do Gabigol, não vou fazer o muque aqui porque eu não tenho, mas vale sim, pelo menos nesse primeiro momento, a celebração. Ah, mas e se der errado? Acontece, né? A gente não pode cravar. Nem o Neymar foi uma certeza. Mas eu acho que dentro das possibilidades do Santos e da fixação que essa diretoria sempre teve, e vocês vão, quem me acompanha há mais tempo vai saber, que em 2024 ainda, antes dele fechar com o Cruzeiro, eu falava que Marcelo Teixeira ama o Gabigol, ele vai atrás do Gabigol, e de fato foi naquela ocasião, tanto que ele diz a lenda, né, ele só não assinou com o Santos porque já tinha assinado pré-contrato com o Cruzeiro. E agora abriu a oportunidade e foi atrás. Era óbvio que o Santos ia atrás, e eu prefiro que vá atrás de Gabigols do que de Tiquinhos e Tassianos. Dito isso, eu acho que encaixa ótimo, a análise tática é essa, mas também não quero fechar esse vídeo sem falar da parte das supostas brigas. A gente tem falado muito nisso em live, mas claro, tem um público que assiste live e vídeo, mas tem o público só da live, tem o público só dos vídeos. Se você é só do vídeo, você não me viu falando em lives, quando a gente discutiu mais o Gabigol, sobre as supostas provocações, principalmente jogando pelo Flamengo, contra a torcida do Santos. Por que eu digo supostas? Porque eu vou ser bem honesto aqui. Bem honesto. Primeiro do Cruzeiro. Agora, no último jogo, inclusive, né? Foi o único que ele jogou. Ele entrou no segundo tempo no Mineirão, mas enfim, na Vila, o único que ele jogou contra a gente. A torcida vaiou o tempo inteiro. Provocação 100% válida. E eu até brinquei na live pós-jogo aquele dia. Vocês perceberam que o Gabigol não respondeu nesse dia? É porque ele meio que sabe que daqui a algumas semanas ele tá na Vila. E está aí. Eu até brinquei com um cara que tava vendo o jogo atrás de mim, tava vaiando, mas brinquei mesmo. Né? Tipo, eu brinquei, ele deu risada, a gente tava trocando ideia. E eu falei, vocês sabem, numa vaia, né? Vocês sabem que daqui a um mês vocês estão gritando o Gabigol. Ele falou, eu sei, é só hoje. Eu falei, é isso. Então, esse jogo do Cruzeiro não rolou provocação e eu sabia que ele não estava respondendo porque ele tinha consciência de que pouco tempo depois ele estaria aqui. Agora, nas situações do Flamengo, eu sempre falei que, primeiro, tem entrevista dele em campo, campeão carioca, pergunta qual é o maior time do Brasil, ele fala o Santos, ele elogia a torcida do Santos, aí ele tenta se corrigir. Tem diversas entrevistas dele, tipo no Podpah recentemente, que ele fala que tá torcendo pro Santos, que o Santos não vai cair, e teve isso na Kings League recentemente também. Ele sempre deixou claro que é santista. Eu nunca duvidei disso, mas até aí dane-se. Eu não sou, é santista, tem que vir. Não, não é isso. Só falar do Andreas Pereira aí, que prefiro ninguém do que o Andreas Pereira. Não quero o Andreas Pereira aqui, dele se diz santista, o problema é dele. Mas tem aquele jogo clássico na pandemia, em que ele faz o gol, no Flamengo ganha do Santos na Vila, ele corre e comemora, fazendo até o muque, olhando para a arquibancada. É importante notar que aquele dia não tinha torcida. Tinha apenas dirigentes, conselheiros, enfim. Eu não sei quem eram as pessoas, mas sei que eram conselheiros, dirigentes, que só eles podiam entrar no estádio. Nem poderiam entrar na arquibancada, mas enfim, estavam na arquibancada naquele dia. E ficaram xingando o Gabigol o jogo inteiro. Aí o Gabigol vai lá e responde para essas pessoas. Honestamente, eu faria o mesmo. Outra, aquele vídeo dos jogadores do Flamengo no ônibus no Rio de Janeiro e passando por um corredor de fogo deles lá, e que tem alguém que fala, não tinha isso aí no Santos, ó. Cara,
Eu nunca ouvi a voz do Gabigol naquele vídeo. Mas assim, ok, agora tem. Sempre teve no Santos, mas não era a voz dele. Aqui seja, também não sou advogado. Isso não me ofende tanto. Agora, quando ele aponta a tatuagem para a torcida do Santos, é um negócio mais pessoal e aí eu tendo a concordar. Porém, sempre soube, sempre ouvi e estava ali vendo que era um negócio pessoal. Alguém xingou mais forte, ele respondeu para essa pessoa e nunca foi uma ofensa à torcida do Santos. Dito isso, teve gente, pessoalmente, na minha cara, que pediu, tá vendo? Tem que perdoar o Lucas Lima. Jamais! Mas teve gente que perdoou o Lucas Lima. Se teve gente que perdoou o Lucas Lima, e se o Gabigol precisa desse perdão, nesse primeiro momento está perdoado. E se não está, faz uns gols aí que eu perdoo na hora. Posso errar, mas eu gostei. Essa daqui eu nunca tirei.